E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje eu vou responder uma pergunta que me foi colocada lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram vai lá e segue. Que é, o que é uma estrutura? Hoje em dia a gente diz que tudo é estrutural. Racismo é estrutural, especismo é estrutural, machismo é estrutural. Mas o que quer dizer nós somos ou nós reproduzimos essas coisas? Vamos discutir? Então, para entender o que é uma estrutura, a gente tem que entender o estruturalismo e de onde veio esse conceito. Para quem não sabe, o estruturalismo ele foi fundado, ele tem o seu início a partir de um livro, que é o Curso de Linguística Geral, do Ferdinand de Saussure, eu vou botar aqui como se escreve, mas fala Saussure. O Saussure, que por um acaso esse moço aqui atrás, ele escreveu esse livro. Na verdade, esse livro foi feito depois que ele morreu. Enfim, eu não vou entrar na exegese da produção desse texto. E a grande inovação desse texto do Saussure é a oposição entre língua e fala, rompendo com uma forma tradicional que era tida a linguagem. A linguagem tradicionalmente era tida sempre como representação. Dizer, falar é dizer algo de alguma coisa. Então, quando eu falo uma palavra, eu estou sempre me remetendo a alguma realidade externa à linguagem. Eu falo a palavra cadeira, é um nome para referir a algo que está para fora da linguagem, para além da linguagem, que é aquela cadeira que existe realmente em si mesma enquanto tal, que é algo presente a si e que a linguagem apenas representa essa coisa. Contra essa oposição, o Saussure vai fundar a ideia de língua. E ele vai separar a linguagem em dois aspectos. Ele vai segmentar a linguagem em língua e fala. A fala, ela é sempre a execução da língua. A língua, ela é uma estrutura coletiva, que ela é formal, que ela é inconsciente. O que isso quer dizer, então? Inconsciente porque quando eu estou falando aqui a língua portuguesa, eu conheço muitas palavras, milhões de combinações de sílabas e eu não estou pensando nela o tempo inteiro. É como se eu tivesse um tesouro guardado aqui no meu cérebro que eu só acesso aos poucos. Eu vou pegando partes dele para atualizar na fala. É como um dicionário que a gente tivesse inconscientemente gravado no nosso cérebro. A gente tem esse dicionário e a fala é uma execução, é uma atualização dessa língua. E a fala é sempre individual, é sempre um indivíduo reproduzindo uma estrutura coletiva que é a língua. E cada língua, a partir dessa perspectiva do Saussure, ela é uma visão radicalmente singular de mundo. Por quê? Porque ele faz uma separação entre esse aspecto material que a tradição trazia, né, de que dizer é dizer algo de algo. Então, quando eu falo a palavra cadeira, eu estou me remetendo a uma cadeira materialmente formada. E ele separa isso da ideia de língua, porque para ele, uma língua, essa estrutura coletiva que eu tenho gravada no meu cérebro, ele é um sistema de signos que valem em oposição aos outros signos do sistema e eles não remetem mais a uma realidade externa. Tradicionalmente, a ideia de signo é sempre um signo de. O signo, a palavra, então, ela é sempre um signo de algo, ela significa algo de externo à própria linguagem. No caso do Saussure, ele vai dizer que no interior da língua, a língua é um sistema de signos e esses signos, eles valem em oposição aos outros signos do sistema. Quando eu falo a palavra cadeira, eu não estou remetendo a essa cadeira real, esse objeto que está na minha frente, que eu estou sentado nele. Eu estou me remetendo aos outros signos do interior do sistema. Eu só sei o que é uma cadeira quando eu ponho, que eu sei, cadeira não é um banco, cadeira não é um sofá, cadeira não é uma cama, cama serve para deitar, cadeira serve para sentar. E aí são vários signos, sentar, deitar, cama, poltrona, sofá. E esses signos todos, eles se opõem um ao outro, e essa oposição entre os signos uns aos outros é o que faz com que uma língua se organize.
Então, quando uma língua, por exemplo, a língua portuguesa, ela é um sistema de diversas palavras que não remetem necessariamente a uma realidade externa em si mesma, mas que elas operam em oposição, de maneira imanente, interna, sem um fora, sem algo de externo a ela. Quais são as implicações desse fato de que o signo ele não é mais signo de, então que a linguagem não é mais uma representação de uma materialidade dada em si mesma, mas que ele é um sistema, então é isso que está no meu inconsciente operando aqui, um sistema de oposições e que funda a realidade. Que já não existe mais uma realidade em si mesma, material, objetal, para além dessa percepção estrutural que a gente projeta sobre as coisas, né? Então, a ideia, quando eu olho uma cadeira, eu estou projetando uma estrutura linguística sobre isso que aparece para mim. E aí eu vejo uma cadeira. Então, a ideia é que a língua ela pré-existe a esse objeto material. Quando no conceito tradicional de linguagem, de representação, a língua apenas representa algo que já estava ali. Então, nesse sentido, cada língua, por exemplo, a língua portuguesa, o chinês, o inglês, o alemão, o árabe, cada língua dessas é um sistema de signos radicalmente singular e que funda uma visão de mundo radicalmente singular. Então, a língua, quando eu olho para uma cadeira, eu estou falando aqui dando o exemplo da cadeira, eu estou projetando essa estrutura, que é a cadeira, não é um sofá, que não é uma cama, que não é uma poltrona. Existem línguas que nem existe a palavra cadeira, porque não existe o sentido de cadeira, que não existe uma cama que dorme em outro lugar. E aí quando vê isso, se olhar para alguma coisa como isso, não vai ver uma cama, vai ver outra coisa. E essa outra coisa vai ter outros sentidos. Eu acho que a partir daqui, a gente já começa a perceber o que isso tem a ver com esse debate sobre racismo, machismo e especismo, né? É que a gente vê como as estruturas, elas pré-existem e elas fundam a materialidade das coisas. Tudo que existe materialmente, nesse sentido, ele é fundado por uma estrutura. É bom lembrar que essa estrutura, ela não existe fora dessa materialidade. Essa materialidade, cada materialidade individual é uma atualização dessa estrutura coletiva. Eu estou aqui falando a língua portuguesa, eu estou reproduzindo uma estrutura coletiva que pré-existia a minha individualidade, mas eu reproduzo ela individualmente, eu reproduzo ela com um sotaque, com um acento, com um lugar, uma perspectiva singular, essa coletividade. Só eu tenho essa voz, só eu pronuncio dessa forma, mas eu reproduzo essa estrutura coletiva. E essa dupla junção é o que faz com que a língua vá se atualizando constantemente. São os indivíduos que fazem com que a língua vá mudando constantemente, né? Então existe sempre uma correlação entre o indivíduo e o coletivo, mas o indivíduo ele é sempre determinado pelo coletivo, mas ao mesmo tempo quando vários indivíduos deslocam uma perspectiva de mundo, isso pode ser introjetado na língua. Então tem sempre uma correlação, não existe estrutura formal inconsciente coletiva, não existe a língua sem essa materialidade individual que vai atualizando ela constantemente. Então é uma relação dupla. Então a língua não é algo que está no outro mundo, flutuando, pelo contrário. Por quê? Porque justamente pelo fato de ela não ser mais uma representação de algo externa, ela se torna uma construção histórica e determinada. Então, na concepção tradicional, então, se há 1000 anos atrás alguém olhasse para um objeto cadeira e dissesse que isso é uma cadeira, e daqui a 3000 anos alguém olhar para o objeto cadeira e disser isso é uma cadeira, ia ser basicamente a mesma afirmação, isso é uma cadeira. Estão se remetendo ao mesmo objeto que existe materialmente e fisicamente ali na nossa frente. Da mesma forma, se eu falar isso é uma cadeira em português, outra pessoa falar que isso é uma cadeira em chinês, em árabe, etc. e tal, para essa teoria da representação tradicional, vai ser sempre uma referência a essa mesma cadeira, ao mesmo objeto que ele permanece o mesmo nas diferentes línguas. Dessa perspectiva estruturalista que eu estou trazendo, vai dizer que cada língua é uma visão radicalmente singular de mundo e que cada língua funda um mundo nesse sentido.
E aí a gente pode começar a debater em que sentido o racismo, o especismo e o machismo são estruturais. O Achille Mbambe, no livro Crítica da Razão Negra, ele mostra como, por exemplo, o conceito de raça ele é construído historicamente. A gente consegue determinar o momento histórico em que o conceito de raça foi construído e por que povo e que linguagem construiu esse conceito de raça. Só há racismo na medida, então, se a gente consegue conceber que o racismo não é, que a raça não é um conceito biológico, não é algo materialmente dado, mas é uma estrutura formal, só há racismo no interior de uma linguagem que opera na oposição entre o branco e o negro, que opera na oposição entre diferentes raças, que opera em uma certa construção e uma certa visão de mundo singular. Então é preciso que haja oposição entre o negro e o branco enquanto um aspecto racial para que haja racismo. E a gente sabe historicamente que nem sempre existiu. As pessoas que viviam na África há 1000 anos atrás, elas não se identificavam enquanto sendo seres da raça negra. Elas tinham uma outra cosmovisão, uma outra cosmologia, um outro sistema de oposições, e elas tinham uma outra perspectiva. Então não há racismo no interior de uma sociedade que não há o conceito de raça. Contudo, na nossa sociedade há o conceito de raça. E aí o racismo se torna, de fato, um sistema de opressão estrutural e de violência. Da mesma forma, vale para o machismo. Só há machismo no interior de uma sociedade em que faz uma separação de gênero hierárquica, que é uma construção histórica milenar de construir a mulher enquanto um ser passivo, mais fraco, vulnerável, que deve ser protegido, e o homem enquanto ativo, potente, enquanto sinônimo de humanidade, e todos esses signos que a gente sabe. É preciso que haja uma estrutura que determine isso, que não é necessariamente material, mas que é uma estrutura inconsciente construída que faz com que a gente lide com a realidade dessa forma. E o especismo também é a mesma coisa. É preciso que haja uma oposição entre o homem e a natureza, entre o humano e a natureza, entre o ser humano e o animal, que cria uma hierarquia que coloca de um lado todos os outros animais que seriam tidos como irracionais e desse lado o animal. Então é preciso que haja uma estrutura inconsciente coletiva, um construto para que a gente viva no especismo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer também que essas determinações, elas são construções históricas. Isso significa dizer que elas podem, então, ser mudadas, elas podem ser construídas de outras formas, elas podem ser reconstruídas, elas podem ser desconstruídas em nome de um outro mundo. Então, tem esse duplo aspecto. E aí agora, para responder vocês, então, nós somos especistas, racistas, machistas, ou nós reproduzimos o machismo, o racismo, etc. Nós somos e reproduzimos, eu acho que os dois, porque o que a gente é essa estrutura coletiva. A gente não é nada além do que a gente aprendeu e do que a gente reproduz, do que a gente vive. Não existe nenhum tipo de essência, o que eu sou enquanto tal, para além dessas estruturas que me sobrepõem. Eu me identifico enquanto um homem, eu sou professor, eu estudo filosofia, eu estudo linguística, eu me identifico em uma série de aspectos. Esses aspectos, essas diferentes estruturas que se sobrepõem, me determinam. Então, eu reproduzo essas estruturas. Na medida em que eu estou aqui, eu estou reproduzindo a língua portuguesa, eu estou reproduzindo uma tradição da filosofia, eu estou reproduzindo um discurso científico, linguístico, mas ao mesmo tempo nós somos aquilo que nós reproduzimos, nós somos as estruturas que a gente repete. Então nós reproduzimos e somos, mas o interessante dessa reflexão de pensar que as estruturas são construídas é para mostrar como elas são provisórias e novas estruturas podem se fundar. É interessante, então, a gente pensar essa ideia de que a língua é uma construção coletiva, que ela não é mais, então, uma referência a uma realidade em si mesma, porque essa referência a uma realidade em si mesma, ela é aquilo que justifica todo tipo de colonialismo, todo tipo de violência etnocêntrica, né? Você vai olhar para um rio
e aí você vai chegar e vai dizer, aquilo ali é uma massa de volume de água que percorre um curso XXX, você reduz aquele rio a uma explicação matemática dele para você chegar de alguma forma a uma verdade do que é aquele rio. E é a partir desse tipo de ideia que você estaria expondo então a verdade, a essência do que é aquele fluxo de água, que é um fluxo de água, blá 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 blá, e você exclui, por exemplo, quando alguém de uma outra cosmologia vai dar um nome para aquele rio, vai dizer que aquele rio é uma forma de expressão da natureza, que tem espíritos que vivem naquele rio, e aí você vai dizer então que isso é falso e que essa concepção matemática que reduz a realidade a números é mais verdadeira do que essa outra cosmovisão. Isso é problemático, isso é etnocêntrico, isso gera violência, porque gera hierarquia de povos, como se um povo tivesse o direito e um acesso maior a uma verdade. Então essa concepção estruturalista de que o signo, então ele não vale mais enquanto uma referência a uma realidade em si mesma, mas ele vale como esse dicionário inconsciente que compara as coisas, isso é fundamental. Um outro exemplo para a gente pensar o signo enquanto formal e não material é o que o Claude Lévi-Strauss faz no seu livro Estruturas Elementares de Parentesco com o conceito de proibição do incesto. A gente sabe na nossa sociedade que existe uma proibição de incesto, é bem óbvio. A gente não pode ter relações sexuais e casamento com parentes muito próximos, com mães e pais, e com irmãos e irmãs, e com primos. Então a nossa sociedade gera, a partir dessas afinidades familiares, a gente gera um interdito de quem a gente pode e quem a gente não pode ter relações sexuais. O Lévi-Strauss vai mostrar que esse interdito é o que funda, de alguma forma, a sociedade. Mas o interessante é que a gente tende a justificar essa proibição por argumentos biológicos. Porque então, se você ficar cruzando com pessoas próximas geneticamente, você vai gerar uma série de defeitos biológicos. Mas isso historicamente não se sustenta. Em diversas sociedades existe também a proibição do incesto, existe quem você pode e com quem você não pode se casar e ter relações. Mas essa determinação ela não é a mesma. Tem determinada sociedade que você pode casar com a sua tia, tem outras que não pode. Que existe sempre uma certa proibição. Para que haja elo social é preciso que haja proibição do incesto. Só que a proibição do incesto é uma estrutura inconsciente, formal. Ela não é material. Não é o aspecto biológico que determina essa proibição. É uma determinação cultural, historicamente determinada. Então é necessário que haja a proibição do incesto para que haja uma organização social. Em toda a sociedade que a gente achou registro tem essa proibição do incesto, mas de toda forma ela não é explicada biologicamente. A gente tem diversos exemplos de culturas que não se organizam da mesma forma que a nossa se organiza. Então esse é outro aspecto de que isso não é material, mas é formal. E isso de maneira alguma cai no relativismo que vale qualquer coisa, então agora a gente pode, na medida em que as coisas não são materialmente em si mesmas, significa que a gente pode fazer qualquer coisa, o que a gente quiser, e que vale tudo e que não tem critério. Não, pelo contrário, uma estrutura ela sempre se atualiza materialmente e gera violências e realidades materiais, né? Como eu falei antes, é uma correlação. Então, se a gente vive numa estrutura que se organiza a partir do conceito de raça, então a gente está atualizando o racismo constantemente no interior da nossa sociedade. Se a gente vive numa sociedade em que se organiza a partir de uma estrutura da oposição entre o animal humano e o animal não humano, uma oposição hierárquica que submete o animal não humano, a gente vai sair na rua e a gente vai ver pedaços de corpos dos animais não humanos pendurados em todos os cantos. Isso não quer dizer que não existam essas realidades materiais, né? O Emily Benveniste, eu gosto muito da definição que ele dá, interpretando o pensamento do Saussure. Ele tem uma definição do que é o signo linguístico, de como é fundado, né? O arbitrário do signo, que é para pensar a ligação entre o nome e a coisa, né? Então eu tenho uma palavra e tem esse objeto externo que está na minha frente. Ele vai dizer que o signo, então, essa palavra que vai se ligar em relação à coisa, tentando ser didático, ele é arbitrário a priori, quer dizer que existe uma contingência, uma arbitrariedade, uma não vinculação
entre o signo e a coisa. Então, a priori, o signo é arbitrário. Uma língua, ela se funda sobre uma arbitrariedade, sobre uma contingência em relação à materialidade das coisas. Eu posso dizer que sei lá, que a parede atrás de mim ela é rosa, verde, eu posso dar um monte de nome para determinar e pouco importa o que é a parede de fato, importa como eu vou organizar. Não importa como ela é de fato, importa como eu vou organizar e que essa forma como eu vou organizar coletivamente que vire uma estrutura coletiva, né? Então ele diz, o signo é arbitrário a priori, mas ele deixa de ser arbitrário a posteriori. O que isso quer dizer? Quando uma língua, quando essa organização que a gente funda se estabelece, se estrutura e vira uma linguagem, então a língua portuguesa já é uma estrutura consolidada, a proibição do incesto é uma estrutura consolidada, o racismo é uma estrutura consolidada na medida em que o conceito de raça já introjetou na língua, o especismo também, na medida em que a oposição entre o animal humano e o não humano, entre o homem e a natureza enquanto algo para ser explorado, já entrou no interior da língua, então isso já é uma estrutura consolidada. Então ela passa a ser necessária. O que quer dizer? Quer dizer que, na medida em que uma estrutura está formada, eu só posso falar a língua portuguesa a partir dessa estrutura que é dada. Eu me expresso, eu vejo o mundo sempre do interior de um pensamento. Então, existem critérios no interior dessa estrutura do que é verdadeiro, do que é falso, de como as coisas se organizam e não se organizam. Mas, contudo, esse signo ele tem uma arbitrariedade fundamental. Para usar um conceito um pouco mais difícil, a gente pode dizer que ontologicamente essas coisas se jogam de maneira mais complicada nessa ligação entre o signo e a coisa. E é essa arbitrariedade fundamental que permite com que novas estruturas se sobreponham uma à outra, que novas construções estruturais aconteçam. Então, eu não fiz um roteiro para esse vídeo, eu só dei play e fui falando, então eu espero que tenha ficado compreensível, mas a ideia um pouco é essa, né? A gente reproduz essa estrutura coletiva, que é uma construção histórica, e se ficar alguma dúvida, vocês escrevem aqui, escrevem mesmo, que eu vou responder. Eventualmente eu até faço um vídeo no meio da semana, no final da semana, no começo da semana que vem, respondendo as perguntas desse vídeo. Compartilhem esse vídeo, comentem aqui embaixo colocando questões do que vocês não entenderam. Eu não falei de muita coisa, o que é signo, a oposição entre significante e significado, eu não desdobrei muita coisa. Comentem aqui que eu vou fazer provavelmente um outro vídeo ou uma série de stories respondendo as perguntas do meu Instagram. Sim, se você está até aqui agora, por favor, se inscreve, compartilhe o vídeo, segue o canal, ativa o sininho, todas essas coisas, porque eu estou tentando produzir conteúdo aqui. E vocês me ajudando a crescer o canal, vocês me ajudam também a ter mais tempo para eventualmente preparar um vídeo mais sistemático, trazer os debates que vocês quiserem. Então é isso, valeu galera, considerem o veganismo, mas que ele seja popular, interseccional e anticapitalista. É nóis!